Olá pessoal, a gente vai dar continuação aqui às nossas videoaulas sobre introdução à computação para engenharias. E na aula de hoje a gente vai aprender sobre as estruturas de repetição. Então, sobre esse tema, a gente tem vários tipos, tá, de estruturas, como estruturas com teste no início, teste no final e repetição com variável de controle. A gente vai ver então esses três tipos de estruturas, todas elas envolvendo repetição. E começando, a gente tem como definição de estruturas de repetição são aquelas estruturas que permitem repetir uma sequência de comandos. Então, se você tem um bloco lógico, né, entre chaves, né, e aí você tem lá um conjunto de instruções e você quer fazer com que essas instruções se repitam por um determinado número de repetições, aí a gente usa então essas estruturas. Esses comandos são chamados de laços de repetição, onde o número de repetições pode ser indeterminado, porém deve ser finito. Tá? Então você não pode ter nenhum laço de repetição que seja infinito. Né? Então, se você tiver algum laço que seja infinito, o seu programa está errado, porque ele nunca vai finalizar. É necessário, então, que ou o número de repetições seja bem determinado, ou que seja indeterminado, mas que em algum momento da execução do programa esse laço vai finalizar. Então, um exemplo, tá? Supondo que você queira calcular a média anual de 50 alunos. Então, supondo que cada aluno tenha 4 notas e você quer calcular a média de cada um desses 50 alunos, então, ao invés de você implementar 50 conjuntos de instruções para ler as 4 notas e depois tirar a média dessas 4 notas para cada aluno, a gente faz isso usando um laço de repetição. Por exemplo, implementando isso daqui, né? Calcular enquanto a quantidade de médias for menor ou igual a 50. Ou então, calcular até que o número de médias calculadas atinja o valor de 50. Beleza? Bom, a gente vai ver então o primeiro tipo de estrutura de repetição, que é esse daqui, que é com teste no início. Então, isso daqui, ó, eu tenho a palavra-chave enquanto, aí eu tenho aqui entre parênteses a condição. Então, enquanto essa condição for verdadeira, faça isso que está aqui entre o início e fim. Tá? Então, enquanto a condição for verdadeiro, faça isso daqui. O que vai acontecer nesse caso, então? Então, ele vai executar uma primeira vez, se essa condição for verdadeira, né? Ele executa esse conjunto de instruções. Quando terminar essa última instrução, ele volta aqui em cima para verificar se aquela condição ainda é verdadeira. Se a condição ainda for verdadeira, ele executa novamente esse conjunto de instruções. Chegou aqui de novo na última instrução, ele volta mais uma vez para verificar a condição de novo. Vai fazendo isso enquanto, então, essa condição, né, for verdadeira. Se chegar numa dessas interações aqui, ó, em que ele executou a última instrução, voltou para verificar e a condição agora deu falso, tá? Quando acontecer isso, o que vai acontecer, né? Ele verificou que a condição é falsa, aí ele vai pular aqui para a continuação do programa, que é após
toda a estrutura do enquanto. Beleza? Bom, então aqui eu tenho como que a sintaxe, né, na linguagem C. Então a gente vai substituir o enquanto pela palavra-chave while. Vamos colocar entre parênteses também a condição. E aí a gente vai abrir e fechar a chave para poder determinar o bloco lógico onde a gente vai colocar todos os comandos que estão dentro desse laço de repetição. Só lembrando também que, da mesma maneira que para o if você pode omitir as chaves se tiver apenas uma instrução, no while também é possível. Então, se você tiver apenas uma instrução dentro desse while, você pode colocar, que nem por exemplo aqui, né? Você vai ter aqui a sua instrução, ponto e vírgula. Então, se tiver apenas uma instrução, você não precisa ter o abre e fecha chave, tá? Agora, se você tiver mais do que uma instrução, por exemplo, se tiver instrução 1, instrução 2, né? Então, aí sim você vai precisar da chave, beleza? Para poder indicar que aquelas instruções estão dentro do while. Tudo bem? Então, olha só, né, o comando enquanto ou while, né, no caso do C, ele vai verificar antes de cada execução se é permitido executar aquele trecho do algoritmo, que é o bloco lógico. Bloco lógico, que está entre as chaves. O trecho é repetido enquanto uma determinada condição for verdadeira, né? Quando a condição for falsa, a repetição vai ser abandonada. Então, quer dizer, você vai sair lá daquele bloco lógico, quer dizer, nem vai executar o que está dentro daquele bloco lógico e vai partir para a continuação aqui do programa após o fecha-chave. Tá? Se já na primeira vez a condição for falsa, então os comandos que estão dentro daquele bloco lógico não vão ser executados nenhuma vez. Beleza? Então isso aqui é importante. Então supondo que você está entrando aqui no teu programa, chegou no while. Se essa condição já for falsa, se já for falso, ele nem vai executar o que está aqui. Ó. Então tudo isso aqui ele não vai entrar. Aí, se essa condição for falsa, ele já pula para a próxima instrução aqui, após o fecha-chave. Ok? Vamos fazer um exemplo, né? Então, eu quero calcular a média de 50 alunos, usando, então, a estrutura enquanto. E aí, sabendo que cada aluno vai possuir 4 notas. Tá? Então, como que a gente implementaria isso, né? Então, supondo que eu tenho lá o aluno, eu vou ter então o aluno 1. Para o aluno 1 eu vou ter nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Vou tirar uma média, que vai ser o N1 mais N2 mais N3 mais N4, dividido por 4. Beleza, aí eu dei um printf aqui, printf nessa média. Tá? Aí eu passo para o segundo aluno, aluno 2, faço esse mesmo processo. Leio, né, a nota de 1 a 4, tiro a média e dou printf. Depois para o aluno 3, mesma coisa. Depois, até o aluno 50, também vou fazer a mesma coisa. Então, reparem que todo esse conjunto de instruções, tá? Para aluno 1, aluno 2, aluno 3, até o aluno 50, essas instruções aqui, elas são as mesmas, né? Então, quer dizer, eu posso aplicar esse conjunto de instruções aqui dentro de um while, dentro de um laço de repetição,
Fazendo isso quantas vezes? Fazendo 50 vezes. Tá? Então, qual que é a minha condição de parada desse while que vai agregar, que vai englobar todas essas instruções para cada aluno? Então, qual é a condição que eu uso? Né? Então, a condição que eu vou usar, pessoal, vai ser, a gente vai chamar então de um contador, tá? Que vai ser uma variável, onde essa variável vai contabilizar quantas médias eu já tirei por vez. Então, na primeira vez, esse contador vale 1, na segunda vez, esse contador vai valer 2, na terceira, esse contador vai valer 3, depois 4, 5, até os 50. Quando chegar o contador igual a 50, quer dizer que eu já calculei a média de todos esses alunos, e aí eu posso parar. Então, olha só esse exemplo aqui, né? Eu estou declarando uma variável que é do tipo inteira, chamada de cont. Inicializo esse contador como 0. Incremento da primeira vez, né, para calcular a média do primeiro aluno, eu incremento esse contador para 1, tá? Fazendo ou cont recebe cont mais 1, ou então cont mais, ou então cont mais igual a 1, tá? Então essas três expressões aqui, elas são iguais, tá? Elas têm o mesmo efeito. E aí a minha condição de parada do comando enquanto vai ser essa daqui, ó. Então, enquanto o meu contador for menor ou igual a 50. Tá? Então, a cada iteração do meu while, do meu enquanto, eu vou incrementar esse contador em uma vez. Quando chegar no 50, quer dizer que eu repeti 50 vezes aquele conjunto de instruções. Tá? Então vamos fazer o nosso exemplo, então. É fazer um programa que calcula a média de 50 alunos e cada aluno vai possuir 4 notas. Então vamos fazer aqui. Eu vou então criar um programa chamado média50.c. Então, nesse programa, a gente vai usar o scanf e o printf, então a gente precisa importar a biblioteca stdio.h. Vamos criar aqui o nosso programa principal. Então, o que eu vou precisar? Né? Eu preciso das variáveis para as 4 notas de cada aluno. Então, cada nota é um float, N1, N2, N3 e N4. Além disso, eu vou precisar também da média de um aluno por vez, né? E ainda eu vou precisar do contador, né? Onde esse contador, a gente pode inicializar ele inicialmente aqui como 0, e aí a cada iteração, a cada média que eu tiro, eu incremento esse contador. Então, olha só, eu vou ter aqui ó, a minha estrutura do enquanto é essa daqui. Então eu tenho o while, então enquanto, o contador. Então, ó, olha aqui a minha condição de parada. Ó. Condição de parada é essa daqui. Enquanto contador for menor ou igual a 50, eu vou executar o que está dentro da chave. Ali dentro, o que eu vou fazer? Eu vou inicialmente incrementar o meu contador. Tá? Então vai valer 1 a primeira vez. E aí ali dentro eu tiro a média de um determinado aluno, por exemplo, isso daqui. Né? Então eu vou ler inicialmente as 4 notas, tá? Então eu posso mandar o usuário digitar as 4 notas primeiro, né? Então digite as 4 notas do... Eu vou fazer assim, ó, % de O ponto aluno. Tá? Então, e o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui o meu cont.
que quer dizer isso daqui? Né? O porcento dele vai substituir pelo valor de conte. Inicialmente o conte vai ser 1, né? Porque eu estou incrementando, ele valia 0, aqui eu estou incrementando. Então aqui ele vai imprimir, digite as 4 notas do 1 bolinha ponto, quer dizer, primeiro, né, aluno, tá? E aí aqui embaixo eu coloco o scanf. Scanf, porcento F, espaço porcento F, espaço porcento F, espaço porcento F, para ler as 4 notas. E comercial N1, E comercial N2, N3 e N4. Beleza? Então li as 4 notas. Agora eu vou tirar a média. Então média vai ser N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4. Tá? Então essa divisão aqui, pessoal, reparem que ela não vai ter o problema, né, de ele arredondar, né, porque as notas N1 e N4 já são float, e aí esse somatório já vai ser um float. Então um float dividido por um inteiro dá um float, então não tem problema quanto a essa divisão, beleza? E aí eu posso mandar imprimir aqui, ó, printf a média do porcento de O ponto, tá? Aluno é porcento ponto 2F, tá? Então daí eu vou colocar aqui o conte, que é para falar qual que é o aluno, né? Primeiro, segundo, terceiro. E aqui a média que vai estar nesse porcento ponto 2F, média. Tudo bem? Então, ó, agora aqui o que vai acontecer, né? Então, aqui o conte vai ser 1, vai calcular para o primeiro aluno, vai subir, vai verificar aqui que o conte vai ser 1, e aí é menor do que 50, então ele vai executar, tá? Agora, pessoal, só tem um problema aqui, que é quando chegar nos 50, né? Quando o conte for igual a 50, ele vai entrar, certo? Ele vai entrar e aí aqui ele vai contabilizar em mais uma unidade. Então aqui esse conte vai ser 51 e aí ele vai calcular a média para o 51º aluno, tá? Então essa condição de parada que a gente colocou como está aqui, ela vai fazer com que esse laço seja repetido não apenas 50 vezes, mas 51 vezes, tá? Então, na verdade, essa condição de parada, do jeito que a gente implementou, que é inicializando essa variável conte como zero, aqui a gente teria que deixar só menor, beleza? Então é isso. Então aí ele vai calcular a média dos 50 alunos e aqui dou um return zero para finalizar. Tudo bem? Bom, eu vou executar, só que eu vou executar aqui apenas para 3 alunos, tá? Senão a gente vai ficar aqui fazendo para 50 e não é o intuito, tá? Então, só mudar aqui de 50 para 3. Então, ele vai calcular as 3 médias, tá? Só para a gente exemplificar. E vamos ver a execução aqui, ó. GCC, menos O, média 50, média. Vamos rodar. Ó, digite as 4 notas do primeiro aluno. Então, por exemplo, 4,5, 5, 6 e 7. Tá? Média do primeiro aluno é 5,62. Do segundo aluno, 3, 4 e 5. Opa, faltou mais uma nota. 6. Média do segundo aluno é 4,5. Do terceiro aluno, 8,5, 7, 9 e 10. Então, média do terceiro aluno é 8,62. E aí finalizou, tá? Então ele calculou 3 médias como a gente estava querendo. Se você quiser fazer de 50, é só mudar aqui de novo para 50, né? Tudo bem? Beleza? Vamos continuar então?
Mais um outro programa agora, né? Um exercício, ó. Fazer um programa em C para calcular a média aritmética de 4 notas para um número indeterminado de alunos, tá? Então, ao invés de ser 50, vai ser um número indeterminado. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai perguntar para o usuário, no final de cada cálculo, se ele deseja calcular uma nova média. Então, você vai lá, vai mandar o usuário digitar as 4 notas, né? N1, N2, N3 e N4. E aí, e aí você vai mandar uma mensagem assim, digite sim, quer dizer S, né? Se deseja continuar, ou N, né, de não, para sair, por exemplo, tá? Então vai ser uma mensagem, e aí você vai ler o S ou o N, e aí se o usuário digitou S, quer dizer que você vai voltar e vai calcular uma nova média para um novo aluno. Se o usuário digitar N, quer dizer que é para sair do programa. Beleza? Então eu vou dar pausem, né, o vídeo aí e tentem fazer esse exercício, tá? Então, eu vou copiar esse programa aqui, que a gente vai usar ele mesmo. Então eu vou copiar esse daqui, ó, para copiar média 50 para média índia de indeterminado, tá? Ponto C. Aí vamos abrir esse média indeterminado. Então o que eu quero fazer, né? Eu quero alterar essa condição de parada. Então ao invés de ser 50 vezes, vai ser o usuário que vai determinar isso para a gente. Então eu vou ter eu posso manter esse contador para poder manter aqui, né, nesse printf, para falar qual que é o aluno que eu estou calculando a média, mas eu vou precisar pedir para o usuário informar se ele quer continuar ou não. E aí isso a gente vai usar o S ou N, né, um caractere, e então a gente vai declarar uma variável aqui chamada de resp, né, de resposta, e a gente pode inicializar essa variável inicialmente como S, quer dizer, sim, beleza? E aí aqui eu vou mudar minha condição de parada, assim, ó, enquanto o resp for igual a sim, a gente continua. Aí, olha só, aqui quando eu terminar de calcular a média do nésimo aluno, a gente vai pedir para o usuário informar se ele quer continuar ou não. Então eu posso colocar um printf aqui embaixo, falando assim, deseja continuar, e colocar entre parênteses, né, uma coisa assim, S barra N, tá? E aí usa o scanf, %C, e lê no resp a resposta, tá bom? Então vamos ver a execução, né, disso daqui. Copiei, salvei, vamos compilar. E vamos rodar agora. Então, tá aqui, né, ó, calcular a média do primeiro aluno, então 4 notas, 3, 4, 5, 6. Olha só, pessoal, o que aconteceu aqui, ó? Estão reconhecendo esse erro? Então, ó, eu estou calculando, tirei aqui o scanf das 4 notas, tirei a média, ele imprimiu essa média, escreveu deseja continuar, e aí ele pulou esse scanf. Né? Então lembra aquele problema da leitura de char? Né? Então está acontecendo aqui também, né? Então eu falei para vocês, quando acontecer esse problema, vai lá naquele scanf que ele pulou, que no caso é esse aqui, e
coloca um espaçozinho antes do porcento, né? Então isso aqui é a solução mais rápida para poder resolver isso, tá? Então, rodando novamente, ó, 3, 4, 5, 6, aí ele parou, ó. Deseja continuar? Sim. Digite as 4 notas do segundo aluno. Então, 5, 6, 7, 8. Tá? Daí, se eu digitar não, ele sai do programa. Tá? Beleza? Então, esse aqui é o segundo exercício, né? Vamos continuar. Bom, a gente tem também, pessoal, a gente viu o contador, sendo que esse contador ele vai ser incrementado dentro do laço para poder saber quantas iterações aquele laço realizou. E tem também um outro conceito que é o chamado acumulador. Esse acumulador serve para você, a cada iteração, né, cada repetição lá do teu laço, você ir acumulando um valor parcial. Então, supondo, por exemplo, que você queira, que nem está aqui nesse exemplo, né? Eu quero tirar a média final, a média geral de todos os alunos cujas notas foram fornecidas. Então, quer dizer, o que eu quero fazer aqui, né? Eu quero tirar a média do primeiro aluno, depois tirar a média do segundo, tirar a média do terceiro, média do quarto, até a média dos 50. E aí eu vou pegar cada média de cada um desses alunos e somando, e depois eu vou dividir por 50 para saber a média geral de todos aqueles alunos. Tá? Então eu vou somar todas as médias e depois eu vou dividir esse somatório, né, esse valor, pelo número de alunos que eu tenho calculado a média. Tá? Então, como que eu vou fazer isso, né? Vamos vir aqui nesse exemplo, ó. Então, aqui isso aqui ele vai executar, então, tantas vezes o usuário quiser para um número de alunos que ele vai, né, especificar com esse scanf. Aí, pessoal, quando sair desse while, o que vai acontecer? Eu vou ter na minha variável count o número de médias que eu calculei, correto? Bom, eu tenho então um número de médias, eu só vou precisar então acumular as médias que eu calculei em cada uma dessas interações. Então eu vou somando numa outra variável o valor aqui dessa variável média. E aí, quando sair desse while, é só eu pegar esse valor, né, que somou todas as médias, e dividir por essa variável count. Beleza? Então eu vou chamar aqui, ó, eu vou ter mais uma variável chamada de acumulador. Tá? Bom, esse acumulador a gente precisa inicializar ele com 0 também. Então eu vou inicializar ele aqui, ó, acumulador 0 inicialmente. Aí após eu ter calculado a média de um aluno, eu vou fazer assim, ó, acumulador recebe o próprio valor anterior, né, do acumulador mais a média. Olha só, o porquê que é importante a gente fazer essa inicialização. Isso aqui é super importante, tá? Por quê? Porque na primeira iteração, quando ele chegar nessa linha, ele vai pegar o valor anterior desse acumulador mais a média. O valor anterior desse acumulador é 0. Só que se eu não tivesse inicializado esse acumulador, só declarado aqui em cima, o valor que estaria nessa variável seria um valor desconhecido, um valor lixo, alguma coisa que estava na memória antes. Então, na primeira vez, você vai estar somando o valor da variável média num valor desconhecido.
e aí ele vai dar errado. Isso aqui, esse somatório aqui, ele vai estar incrementando um valor aleatório lá da memória. Então, por isso que é super importante a gente inicializar antes essa variável. Tudo bem? Então, aí agora, aqui, ó, eu posso tirar a minha média geral. Como eu faço isso? Eu posso, por exemplo, posso colocar direto no printf, né? Ó. Então eu faço assim, ó, printf a média geral dos % de alunos é %.2f barra n. E aí eu vou colocar aqui o meu conte, que daí esse conte vai ser impresso aqui nesse %d. E nesse %f eu vou colocar direto aqui ó, no printf a divisão do acumulador dividido pelo contador. Reparem que acumulador é um float, então, e um conte é inteiro. Só que então eu faço float dividido por um inteiro, dá um float, então beleza, não temos problemas. E aí aqui ele está fazendo direto a divisão e já está mandando imprimir o resultado dessa divisão aqui no %.2f. Beleza? Então vamos rodar aqui para ver. Ó, nota do primeiro aluno, 3, 4, 5, 6. Deseja continuar? Sim. Segundo aluno, 4, 5, 6, 7. Deseja continuar? Sim. 7, 6, 5, 4. 5,5. Deseja continuar? Agora eu vou colocar não. Então, ó, ele vai pegar aqui, então, ó, a média geral dos 3 alunos então ele pegou essa média, mais essa média, mais essa média e dividiu por 3. Beleza? Então deu 5,17. Tá, pessoal, então aqui, isso daqui então é chamado de contador, e esse acumulador aqui, então isso aqui é chamado de acumulador. Beleza? Vamos continuar então. Então, ó, isso aqui, ó, que é super importante. Sempre inicialize contadores e acumuladores. Tá? Então, ó, estou inicializando o meu contador com 0 e estou inicializando o meu acumulador também com 0. Aí depende do teu programa, se você vai inicializar com 0 ou com algum outro valor, tá? Não precisa ser 0, pode ser qualquer valor que você acha que vai fazer com que o seu programa funcione, tá? Então não precisa ser sempre 0, beleza? Esse exercício aqui, pessoal, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Eu não vou fazer aqui na aula, tá? Então, ó, fazer um programa, calcular o fatorial de um número inteiro fornecido pelo usuário. Então, o usuário vai digitar um valor para a variável n, supondo que seja, o usuário tenha digitado 4, você vai retornar para ele o fatorial de n. Tá? Então, quer dizer, você vai calcular 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e vai retornar esse resultado aqui para o usuário. Beleza? Então, tentem pensar um pouquinho. Logicamente, vocês vão utilizar o while, né? Para poder percorrer aqui, ó, de 4 para 1 ou de 1 para 4, tá? Dá na mesma você fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 ou 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Tá? Então isso aqui vai funcionar. Então, só tomem cuidado, pessoal, para não colocar um valor muito alto aqui para esse n, porque senão ele vai estourar a capacidade de um int, tá?
Então, use ali até, sei lá, acho que n igual a 6 ou 7, eu acho que aí ele ainda cabe, o resultado, né, da multiplicação ainda cabe no int, tá? Se vocês verificarem que o resultado deu um valor negativo, um valor estranho, quer dizer que ele estourou a capacidade de um int, que é 4 bytes, tá? Então, tem uma certa limitação aí desse caso, beleza? Então eu vou deixar como exercício para vocês fazerem esse programa aí, do fatorial. Bom, e aí a gente vai então partir agora para uma segunda estrutura que é com um teste no final. Qual que é a diferença então, né? A diferença, pessoal, é que a gente vai primeiro executar uma vez aquele bloco lógico e depois aqui a gente verifica se a condição é verdadeira ou falsa. Então é diferente do while, porque no while a gente vai verificar uma vez a condição para daí executar aquelas instruções. Então, primeiro você verifica uma vez, se essa condição for verdadeira, ele executa. E aí ele volta e verifica novamente. Se aquela condição já começa com falso, ele não vai executar o que está aqui dentro. Nessa segunda estrutura, ele vai executar essas instruções aqui pelo menos uma vez. Então ele vai fazer, ó, faça, então execute esse conjunto de instruções enquanto a condição for verdadeira, né? Então, ao invés de ser enquanto a condição for verdadeira execute, vai ser execute tal coisa enquanto a condição for verdadeira, né? Então, pelo menos uma vez, aquele conjunto de instruções vão ser executados, tá? Então, e essa condição aqui, enquanto ela for verdadeira, ele continua voltando lá no início do bloco para executar novamente as instruções. Olha como que é na linguagem C, né? Na linguagem C eu tenho a palavra-chave do, abre chave, tenho o meu conjunto de instruções aqui, fecho a minha chave, tenho a palavra-chave while e condição. Tá? Então aqui também esse conjunto de instruções vão ser executadas pelo menos uma vez. Vamos fazer esse exercício. Faça um programa em C que calcule a área de retângulos cujos lados são fornecidos pelo usuário. Certifique que cada lado é maior que zero, né? Então, a gente quer certificar que quando você pedir para o usuário no scanf digitar os lados aqui, né? Os lados do L1 e L2, por exemplo, do retângulo, você vai verificar se L1 é maior do que zero e L2 é maior do que zero. Se algum desses casos for falso, você vai voltar e pedir para o usuário digitar novamente esses valores. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu sair desse programa. Vamos abrir aqui mais um outro, ó, retângulo, ponto C. Então a gente tem aqui a biblioteca, nosso main. O que eu vou fazer? Eu vou ter o lado 1, vou usar inteiro aqui, tá? Lado 1 e lado 2. E a minha área também a gente pode ter a variável aqui. Então eu vou fazer assim, ó, eu vou mandar o usuário digitar
digite os lados do retângulo. Aí eu vou ler. Vou ler com %d, lado 1 e lado 2. Só que aí então, o que eu quero fazer, né? Eu quero verificar então se os dois lados são maiores do que zero. Se não forem, eu vou voltar lá para a leitura, né, do scanf. Então eu posso fazer, pessoal, com o do while. Então eu vou colocar tudo isso dentro de uma estrutura do while. E aqui eu vou ter uma condição de continuidade, né? Então enquanto essa condição for verdadeira, ele ainda vai pedir para o usuário digitar os dois lados. Então eu posso fazer assim, ó, lado 1 menor ou igual a 0, ou lado 2 menor ou igual a 0. Então quer dizer, se lado 1 for menor ou igual a 0, ou lado 2 for menor ou igual a 0, ou os dois for menor ou igual a 0, ele volta no do para poder pedir para o usuário digitar novos valores. Tudo bem? Então, quando ele sair desse do while, quer dizer que lado 1 é maior que 0 e lado 2 também é maior que 0. E aí a gente pode calcular a área, lado 1 vezes lado 2, e mandar imprimir essa área. Tá? A área do retângulo é %d barra n área. Ok? Então, olha só. GCC, retângulo, lado. Então, se eu colocar, por exemplo, 0 e 4, ele ali está pedindo novamente. Menos 2 e 3, também. 3 e 0, também. 3 e menos 4, parou também. E aí 3 e 4, por exemplo, aí ele retorna a área. Ok? Vamos lá. Continuando. Aí, pessoal, então, isso aqui foi o do while, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, então, a diferença. Então, a gente já viu duas estruturas de repetição, que são while, condição, e aí o conjunto de instruções. E o segundo é o do, instruções, while. Beleza? Então, essas duas estruturas aqui são para repetições. A diferença entre elas é que, nesse caso aqui, o conjunto de instruções só vai ser executado se a condição for verdadeira. E nesse caso aqui, esse conjunto de instruções vai ser executado pelo menos uma vez. Beleza? Então ele começa executando sem verificar nada, e aí depois ele vai verificar. Aqui ele só vai executar se a condição for verdadeira, da primeira vez. Tá bom? Aí a gente tem uma terceira estrutura que é com variável de controle, que a gente chama do laço para. O que quer dizer, o que faz essa estrutura? Né? Ela vai repetir um trecho do algoritmo um número definido de vezes. Tá? Então, quer dizer, vai possuir limites fixos. Você vai colocar um valor para início e um valor para o fim. E aí ele vai executar naquele intervalo, né, do início até o fim, aquelas instruções.
Então, olha aqui quais são as informações que eu tenho que ter nessa estrutura. Eu tenho que ter uma variável que vai ser o seu, vamos dizer assim, o seu contador, tá? Então, esse aqui seria o seu contador. Aí, eu tenho um valor chamado de início, que vai ser o valor inicial de V, que é o contador. Aí eu vou ter também um outro valor fim, que é o valor final de V. E eu tenho mais um outro x aqui, um valor x, que vai ser o incremento ou o decremento de V. Tá bom? Então, pessoal, a variável V, ela vai começar com um valor de início, aí ela vai ser incrementada, uma coisa mais ou menos assim, né? V mais igual a x, ou V recebe V mais x, ou V recebe V menos x, tá? Então ele depende, né, de como você vai usar esse passo, pode ser incremento ou decremento. Isso vai fazer isso até o V ser igual, né, ao fim, tá? Então quer dizer, a sua condição de parada. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Então olha aqui, eu tenho assim, né? Eu tenho meu algoritmo, ó, para V de 0 até 10, com passo 1, ele vai escrever essa variável V. Então o V começa com 0, depois o V vai ser incrementado, ó, em uma unidade, então daí o V vai valer 1, depois o V vai valer 2, até o V ser igual a 10, que está aqui, e aí ele para de executar essa estrutura. Beleza? Em C, pessoal, a estrutura é essa daqui, ó. Em C eu tenho a minha palavra-chave for. Aí reparem que eu vou ter um campo, ponto e vírgula, outro campo, ponto e vírgula, e mais um outro campo, tudo isso dentro do parênteses. Beleza? Então, ó, for alguma coisa, ponto e vírgula, alguma coisa, ponto e vírgula, alguma coisa, fecha parênteses. O que são esses campos? Aqui é a inicialização da variável V. Então aqui eu estou inicializando V com 0. Aqui é a minha condição de parada. Desculpe. E aqui é o meu incremento, ou o meu passo, né? O meu passo da variável V. Então aqui nesse caso eu estou incrementando de 1 em 1. Tá bom? Então começo com V igual a 0, e aí enquanto esse V for menor do que 10, eu vou incrementando em uma unidade essa variável V. E aí eu vou fazendo isso, então quer dizer, com V igual a 0 eu executo esse conjunto, depois eu volto, incremento essa variável V, e aí executo novamente esse conjunto, aí eu volto, incremento mais uma vez esse V e executo mais uma vez, volto, vou fazendo isso quantas vezes? Enquanto isso daqui for verdadeiro. Tá? Então você vai ter aqui V igual a 0 e vai executar. Aí com V igual a 1 também vai executar. Com V igual a 2 vai executar. Quando chegar no V igual a 9, ele vai executar uma última vez. Aí ele vai voltar, vai incrementar esse V aqui para 10, e aí ele vai ver que essa condição aqui é falsa.
Quando essa condição for falsa, ele não executa mais, aí ele já sai do for. Tá? Então, ele vai executar essas instruções para v de 0 até 9, tá? Nesse caso aqui, de v igual a 0, v igual a 1, 2, 3, 4, até 9. Quando você incrementar a última vez e esse v valer 10, isso aqui já vai fazer com que a condição menor do que 10 seja falsa. Sendo falso, ele não executa mais isso daqui, ele já vai para a linha de baixo. Beleza? Mais alguns exemplos. Ó. Nesse caso aqui, ó, eu tenho a inicialização com i igual a 5, condição i maior ou igual a 0, e o meu passo é um decremento agora. Tá? Então, o que vai acontecer? O i começa com 5, vai executar o que está aqui dentro, né? E aí ele vai executar a primeira vez, na segunda vez ele vai decrementar o i, então o i vai valer 4, vai ver que essa condição ainda é verdadeira e executa então o que está aqui dentro. Aí volta, faz o decremento, viu que é verdadeiro, executa. Aí voltou, decrementou, igual a 2, viu que ainda é verdadeiro, executa. Então, ele vai fazer isso ainda mais com i igual a 1, né? E quando chegar o i igual a 0 também, porque isso daqui ainda vai ser verdadeiro, e quando ele voltar a essa próxima vez, o seu i vai receber agora menos 1, né? Porque valia 0, agora ele vale menos 1, e ele vai ver que essa condição aqui é falsa. Tendo essa condição falsa, ele para, ele não executa mais. E aí o seu i ele vai parar, né, com i igual a menos 1, e é o conjunto de instruções que vão ser executadas, né, que vão estar dentro dessa chave, vai ser isso daqui, né, de i igual a 5, igual a 4, igual a 3, 2, 1 e 0. Então eu pergunto, quantas vezes esse conjunto de instruções aqui vai ser executado? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Beleza? E aqui nesse outro for, eu tenho a inicialização com i igual a 0, i menor do que x, que vai ser uma outra variável que vai ter um valor lá anteriormente inicializado, né? E o meu incremento, nesse caso, é de 2 em 2, tá? Então, i mais igual a 2 é o equivalente a i recebe i mais 2. Então o i começa com 0, depois o i vai para 2, depois o i vai para 4, depois o i vai para 6, e isso vai fazendo até o seu i for igual ou maior do que x, daí ele para. Tudo bem? Um exercício. Então escrever um programa em C que realize a soma de todos os números inteiros múltiplos de 3 nesse intervalo aqui, ó, de 3 a 500. E aí a gente vai usar o comando for para isso, tá? Então, se vocês quiserem pausar o vídeo e tentar fazer, podem tentar, senão a gente já vai fazer junto aqui com vocês. Bom, então vamos lá, gente, vamos fazer esse exercício. Eu vou criar aqui um programa chamado de multi3, né, .c. Aí vamos incluir a biblioteca, começar o programa. Aí o que eu tenho? Aqui, pessoal, existem várias maneiras de você resolver esse programa, tá? Então eu vou fazer uma maneira mais simples, que é o seguinte, né? Eu quero calcular a soma de todos os inteiros, né? Então eu vou ter um acumulador, certo? Então um inteiro chamado de acumulador, já vou inicializar como 0, beleza? E eu vou ter o meu contador, que eu vou chamar de i, tá? Que é o meu contador. Por enquanto não preciso inicializar esse i, porque esse i eu vou usar dentro do comando for, que já tem a inicialização ali dentro.
Tá? Então você não precisa inicializar aqui novamente o i. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou ter um laço for, aí eu tenho a inicialização, então i. Qual que é o valor inicial da variável i? Vai ser o intervalo inicial, que é 3. Né? Então 3. Minha condição de parada é quando o meu i, quer dizer, enquanto, né, o meu i for menor ou igual a 500, ele continua executando. E aí eu vou lá e incremento esse i. Beleza? Então, o i começa com 3, aí ele vai 4, 5, 6, 7, até o valor 500. E aí aqui dentro a gente tem que verificar o quê? Tem que verificar se aquele valor i é múltiplo de 3. Como que a gente verifica se um número é múltiplo de outro? O que a gente pode fazer, pessoal, é usar o resto da divisão. Então, se, por exemplo, tiver um determinado número x e o resto da divisão por 2, por exemplo, for igual a zero, quer dizer o quê? Que o x ele é múltiplo de 2. Quer dizer, você dividiu o x por 2, deu um resto zero, então ele é múltiplo. Tá? Se eu fizer x resto por 3 e verificar com zero isso, quer dizer que aquele valor x, quando dividido por 3, vai te dar um resto zero. Então, quer dizer que esse x é múltiplo de 3. Tá? Então, eu posso colocar isso dentro de um if aqui dentro. Ó. Então, se o i, resto da divisão por 3, for igual a zero, quer dizer, ele é múltiplo de 3, né? Aí eu vou acumular isso, fazer mais igual aqui o valor de i. Quer dizer, ele é múltiplo de 3 e eu quero somar todos esses valores, a esses números que sejam múltiplos de 3. Então, esse acumulador mais igual a i, eu estou acumulando em acumulador, né, o somatório de i, sendo que i é apenas múltiplos de 3, porque está dentro desse if. Tudo bem? E aí a gente aqui fora, né, do for, tá? Sempre tem que ser fora do for, porque senão você vai imprimir várias vezes, né, o printf aqui, né? Então, a soma de todos os números inteiros múltiplos de 3 é % de barra n acumulador. Beleza? Então esse é o programa. Uma outra maneira, pessoal, de fazer isso é eu não ter esse if. E eu vou usar o meu próprio for para ir de 3 em 3, tá? Funciona da mesma maneira. Vamos rodar assim primeiro para vocês verem o resultado, daí a gente faz da outra, ó. Então eu vou compilar, chamei de multi, né? Então rodando aqui, 41.583. Aí o que eu posso fazer? Ó, eu vou alterar esse programa. Então eu não vou ter mais esse if, esse acumulador vai estar sozinho dentro do for. E aqui eu vou colocar i mais igual 3. Quer dizer, eu vou estar incrementando o i de 3 em 3. Tá? O passo do for vai ser 3. Tá? Então começa com 3, depois vai para 6, depois vai para 9. São todos múltiplos de 3. Tá? Então vamos ver aqui a execução desse segunda versão. Então é o mesmo valor. Tá? E tanto faz usar um ou usar o outro. Beleza? Mais um outro programa. Esse aqui também, pessoal, eu vou deixar como exercício. Calcular a potência de um número. Então, por exemplo, a elevado a x. Então, vocês vão ler a base, vão ler o expoente,
certo? E aí eu quero que vocês, usando o laço for, calculem a potência de base elevada a expoente, beleza? Pessoal, nesse exercício aqui não é para usar a função pol, tá? A gente já usou a função pol em outro exercício. Nesse exercício aqui de baixo é para implementar na marra mesmo, tá? Usando o for, a potência de um número, tá? E aí a gente vai usar então a estrutura for, beleza? Então, tentem fazer esse exercício, né? Eu não vou fazer aqui, vou deixar como exercício mesmo. E aí a gente tem mais alguns outros que são um pouquinho mais complicados, tá? Que aí a gente vai fazer algum deles, né? Então, vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Eu tenho esse somatório e eu quero calcular a soma, quero calcular essa soma aí. Então, nesse exercício, pessoal, a gente tem que tentar entender um pouquinho como que esses números aí dessas frações estão variando, né? Então reparem que eu posso pegar esse valor aqui e dividir por 1, né? Então quer dizer, reparem que aqui eu estou incrementando o denominador em uma unidade, certo? Então isso aqui você vai estar aumentando aqui até chegar no valor 50. Então, só desse denominador a gente já sabe que o meu somatório tem 50 iterações, certo? Então eu tenho 50 vezes ele vai entrar e vai fazer essa divisão aí de alguma coisa, né? E na parte de cima, que é o numerador, qual que é a relação entre o denominador com o numerador? Vocês conseguem reparar aí qual que é a relação? Então, supondo, por exemplo, que o meu i, meu contador, seja de 1 até 50, a partir do valor de i, como que eu encontro o numerador? Eu poderia, por exemplo, fazer assim, falar que o meu numerador, numa determinada expressão, em alguma dessas frações, o meu numerador é 2 vezes i menos 1. Certo? Por quê? Se eu pegar, por exemplo, esse daqui, ó, quando i é igual a 3, eu tenho 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Dá o meu 5 aqui. Se i é igual a 4, eu posso fazer 2 vezes 4, 8, menos 1, 7, que dá o valor do numerador. Tá? Então, essa aqui é a minha relação, né? Enquanto que o meu denominador poderia ser o meu i, que vai estar percorrendo de 1 até 50, o meu numerador vai ser em função de i, né? Vai ser 2 vezes i menos 1. Tá? E aí eu tenho o meu acumulador aqui, que é o S, que vai estar acumulando, né, todas essas divisões aí no somatório. Beleza? Então, com base nisso, a gente pode já implementar esse exercício. Então, eu vou chamar aqui, ó, de soma1.c. Então, vamos começar. Opa. Então, vamos incluir a biblioteca. Aí, o que eu vou ter, então? Eu vou ter a minha variável i, né, que vai ser o valor vai ser o meu for, né, que vai de 1 até 50, tá? Então, aqui eu vou ter o meu i. Aí eu vou ter um for que vai de 1 até menor ou igual a 50 e mais, certo?
Tá? Então, pegando daqui, ó, I começa de 1 até 50, quer dizer, de onde eu extraí isso? Do denominador, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 50. 50 inclusive, por isso que é menor ou igual, tá? Então esse igualzinho aqui quer dizer que o meu I vai até o 50 inclusive, né? Inclusive. Então ele na 50ª vez ele executa também o que está dentro do for, tá bom? Então aí eu tenho o meu I, que vai estar aqui, né? Seria o meu denominador. E aí eu vou ter o meu somatório, que ele vai estar, meu acumulador, né, que vai ter que ser um float, porque a divisão aqui não vai ser sempre inteira, né? Então meu S, vou chamar de S aqui, vou chamar de soma, né? Soma, que é esse valor aqui de S final. Isso aqui eu já vou inicializar como 0, tá? E aí o que eu tenho? Dentro do for, a minha soma vai receber a própria soma mais uma divisão. Uma divisão que eu vou colocar entre parênteses. Essa divisão vai ser o quê? Né? O numerador pelo denominador. O denominador a gente já sabe que é o próprio i. Né? Então eu posso já vir aqui, ó, a segunda parte do denominador é o i. E o numerador é isso daqui, ó. É em função de i, né? É 2 vezes i menos 1. Tá? Então 2 vezes i menos 1. Só que reparem que tudo isso é o denominador, é o numerador. Então, do jeito que está aqui, ele vai pegar apenas o 1 e vai dividir por i. Não é isso que a gente quer. A gente quer pegar tudo isso e dividir por i. Então, tem que estar entre parênteses esse negócio aqui, ó. E além disso, reparem que o meu i é int, o 2 é int, o 1 é int e meu i aqui de novo é int. Então quer dizer, eu tenho um int dividido por outro int, vai te dar um int, certo? Então essa divisão ela vai arredondar sem a gente querer. Então o que a gente faz? Poderia, por exemplo, fazer um casting ou do numerador ou do denominador para float, tá? Posso fazer no denominador aqui, ó, que fica mais fácil, né? Ó. Então posso fazer aqui um cast para float do i, certo? E aí ele vai fazer a divisão por um float e, por sua vez, o resultado dessa soma vai te dar um valor com as casas decimais, sem arredondar. Tá bom? Então é isso. E vou mandar imprimir aqui essa soma. O valor da soma é %.2f barra n. E aí soma. Ok? Então, vamos ver aqui. Se eu posso tirar. Então, GCC menos O soma 1. Tá? O valor da soma é 95,5, né? Tá? Se eu pegar, por exemplo, né, vamos pegar aqui os dois primeiros termos, né, que é 1 e 2, tá? Então daria 1 mais 3 dividido por 2. Então, se eu pegar, por exemplo, os dois primeiros termos, quanto que vai dar isso aqui? 2,5. Tá certo, né? Porque 3 dividido por 2 é 1,5, mais 1, 2,5. Tá? Então, só que aí eu quero até os 50, né? Então mantenho aqui 50. Beleza? Bom, agora, pessoal, tem mais esse aqui, esse outro somatório. Eu vou deixar como exercício para vocês fazerem, também não vou resolver.
Olha só o que vai acontecer aqui, pessoal. Eu tenho uma alternação, uma alternação, estou alternando, né, entre mais e menos, né? Então aqui eu tenho um menos, aqui eu tenho um mais, aqui eu tenho um menos, um mais, e isso ele vai alternando, né? Então eu quero que vocês pensem em alguma maneira de fazer essa alternância, né, entre mais e menos no seu próprio laço, né, no próprio for, tá? Reparem que também o meu denominador, ó, ele vai incrementando de 1 em 1. Então reparem que com base nesse denominador a gente já sabe que eu vou ter um i de 1 até 10, certo? E só uma dica, reparem que toda vez que o meu i for par, eu decremento, quer dizer, eu tenho um menos aqui. Tem aqui o 2, aqui o 4, também tem um menos, e aí eu vou fazendo isso. E toda vez que for ímpar, eu somo. Então aqui ó, no 1 eu tenho um mais aqui, no 3 eu tenho esse mais, no 5, que é o próximo, eu tenho esse mais, e assim por diante. Então eu posso verificar se o meu i é par ou ímpar, tá? Com isso, para fazer isso eu posso usar o resto da divisão por 2, né? Para saber se é par ou ímpar. E aí ou eu somo ou eu subtraio da minha soma, beleza? Então tentem fazer esse exercício aí. Eu não vou fazer aqui também na videoaula, tá? Vou deixar para vocês pensarem um pouquinho. E por fim, pessoal, um desafio, né? Então, toda aula eu deixo um desafio para vocês. Então, aqui também eu vou deixar um desafio que é calcular aí o valor aproximado de cosseno de x, né? Então, o que vai acontecer? Você vai passar, o usuário, né? Vai informar o valor de x, né? Vai informar o valor de x, vai falar quantos termos vai ter o teu somatório, que é esse valor de n, e aí o seu k vai variar de 0 até o valor de n, que o usuário digitou, ele vai calcular esse negócio que está aqui. Tá? Então, na parte do numerador, eu tenho uma potência, vou calcular menos 1 elevado a k, e na parte de baixo eu tenho um fatorial, tá? E aqui eu também tenho mais uma potência que eu também preciso calcular. Tá? Então tudo isso, pessoal, vai estar dentro do somatório, tá? Então, por exemplo, supondo que eu tenho uma coisa assim, né? Supondo que o usuário digite x igual a 2 e n igual a 3. Então, o seu somatório vai ser um somatório de k igual a 0 até 3, do que de menos 1 elevado a k, dividido por 2 vezes k fatorial, vezes o x, né, que é 2, elevado a 2 vezes k, certo? Então, isso daqui vai ser igual a menos 1 elevado a 0, 2 vezes 0 fatorial, vezes 2 elevado a 2 vezes 0, mais menos 1 elevado a 1, 2 vezes 1 fatorial, 2 elevado a 2 vezes 1, mais menos 1 elevado a 2, 2 vezes 2 fatorial, 2 elevado a 2 vezes 2. E mais o último, né? Menos 1 elevado a 3, 2 vezes 3 fatorial, 2 elevado a 2 vezes 3. Tá bom? Então, quer dizer, o usuário falou que o número de termos é 3, então você vai de 0
até 3. Então aqui nesse caso eu tenho 4 iterações. E para cada iteração eu tenho os valores das variáveis k, que vai variar, né? X, né? E aí eu também tenho a potência e o fatorial que tem que ser calculado ali naquela iteração. Beleza? Então esse daqui é o desafio aí para vocês tentarem fazer, tá? Então é isso, pessoal. Essa aqui foi a aula sobre repetição. A gente viu 3 estruturas, o while, do while e o for, né? E tem mais alguns exercícios aqui, ó, no capítulo 3 desse livro. Esse livro aqui tem na biblioteca, né? Mas como ela está fechada, não sei se vocês vão conseguir encontrar na internet esse livro, mas só os exercícios aqui da videoaula já são ótimos para vocês treinarem aí os laços de repetição, tá bom? E aí, além disso, vai ter mais uma próxima lista de exercícios, onde a gente vai colocar aí mais exercícios sobre isso também para vocês testarem. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai se ver agora na nossa próxima live, né, que eu vou falar para vocês quando será. E enquanto isso, vão tentando fazer esses exercícios que eu deixei e aí vão anotando as dúvidas e a gente discute elas na videoaula, na nossa live, tá bom? Então é isso, obrigado pessoal e até mais. Valeu!